Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, galera. Como sempre, depende do horário do local do mundo que você está vendo esse vídeo, do horário, como é que vocês estão. Vamos aqui em análise pós-jogo, teve Clássico Paulista, então vamos colocar conteúdo no Instagram do Futijotas, no meu Instagram pessoal, e no YouTube do Futijotas sobre Santos 0, Corinthians 1. O Corinthians vem voltando a vencer na Vila Belmiro, se eu não me engano já faziam 8 anos que o Corinthians não conseguia um bom resultado contra o Peixe fora de casa. O Corinthians que vem tendo problemas nos jogos também como visitante, venceu num resultado importante pós-ressaca da perda do título da Copa do Brasil, chegando aos 57 pontos na quarta colocação. O Santos estaciona nos 43 pontos. A gente fala um pouquinho do jogo. Vamos lá, em relação primeiro às escalações. Você tem a questão da escalação, né? O Santos entrou com o que tinha de melhor. O único desfalque que se dá para colocar como desfalque foi a questão do Luan. Por conta do contrato com o Corinthians, o Santos teria que pagar um valor para o Timão para poder utilizar. O Luan já vem sendo banco novamente, já mostrando que é mais um time que ele não vai, dificilmente vai conseguir recuperar seu futebol. Então não teve grandes problemas nesse sentido, só o Soteldo que só deve voltar ano que vem, que é o desfalque mais importante. Do lado do Corinthians, ainda por conta do desgaste da final da Copa do Brasil, o Vitor Pereira acabou poupando alguns jogadores, então como equipe mista, o Adson lesionado nem foi relacionado. O Fábio Santos foi outro que também não viajou para Santos. E o VP acabou mexendo em todos os setores, vamos analisar, né? O Fagner ficou no banco, entrou o Rafael Ramos, Gil no banco, entrou o Robert Renan como titular, Lucas Piton dessa vez jogando como lateral esquerdo, Juliano jogando na criação no lugar do Renato Augusto, Maicon no lugar do Queiroz e o Gustavo Mosquito como titular. E o Corinthians não teve uma partida boa, isso é importante a gente estar citando. O primeiro tempo do Corinthians foi. A partida em si, o clássico não foi bom. Eu elogiei para quem acompanha meus vídeos a forma, as duas finais, os dois jogos da Copa do Brasil contra o Flamengo. O clássico alvinegro deixou a desejar em termos de técnica. O Santos o Santos melhor, tinha, principalmente com o Ângelo, deu muito trabalho para a defesa do Corinthians, mas não fez o Cássio trabalhar tanto. Dá para analisar também. O Cássio não foi aquela partida que o Cássio precisou fechar o gol. E o que mais foi marcante no primeiro tempo foi o Yuri Alberto. Eu não vou lembrar agora os nomes dos jogadores que ele acabou acertando. Ele, acho que o primeiro lance já era para ter levado. E aí eu vou culpar o meu xará, né? Flávio Rodrigues de Souza, o juiz que apitou a partida, que tem exatamente o meu nome e sobrenome. Ele não expulsou o Yuri Alberto direto, e acho que a gente ainda não tem o VAR desse lance, mas ele dá uma tesoura no jogador por trás. Era jogada para vermelho. Eu teria expulsado. Se fosse esse Flávio Rodrigues de Souza, era vermelho direto, eu deixaria o Corinthians com um a menos, passando já, tendo um a menos quase o jogo inteiro. Deu um amarelo e o Yuri Alberto continuou pilhado, e aí teve um lance que estou vendo o pessoal questionar, porque houve um pouco de exagero. Ele levanta o braço numa disputa de bola, então ele olha para o jogador do Santos e levanta o braço. Claro, o atleta do Santos dá uma valorizada, finge que pegou no rosto, né? Aquela cena básica, mas foi uma tentativa. Foi assim: ele levantou. Você pegar o replay do lance, acontece isso. Aí, segundo o cartão amarelo, o VAR não tem o que fazer em amarelo. Deixou o Corinthians com um a menos, sendo expulso no final do primeiro tempo. Veio a segunda etapa e os dois times já procuraram mexer. O Orlando já entrou com o Lucas Barbosa logo de cara. Já procurou também aquela questão, vou tentar procurou trazer o Lucas Barbosa para aproveitar que tinha um jogador a mais. E o VP, acho que novamente já conseguiu entender que o Corinthians não conseguia jogar bem, estava com problemas na criação e estava exposto na defesa. O que ele fez? Uma mudança por baseada. Entrou com 4 jogadores, né? Sacou o Maicon, sacou o Fausto Vera, tirou o Juliano e tirou o Rafael Ramos. Já mexeu nesses 4 jogadores e não pensou em relação à criação de jogada. Por exemplo, se tinha o Renato Augusto, que se desgastou muito no meio de semana, então ele voltou com o Ramiro, colocou Bruno Mendes para jogar na lateral direita de novo, já é uma posição que ele vem ajudando muito, do Queiroz, o Ramiro, o Bruno Mendes, o Rony e o do Queiroz. Mexeu para tentar. E essas mudanças, apesar da crítica da torcida, por conta dos nomes, falou, putz,
colocou o Corinthians no jogo. O Corinthians começou a controlar e, claro, também teve o Lucas Barbosa sendo um pouco prejudicado, mas também um pouco infantil. Ele acabou tomando um cartão amarelo logo no começo do segundo tempo. E aí teve um exagero do meu xará, né? O juiz ele pega, tem um lance com o Cássio, onde ele vê, pro juiz, o Lucas Barbosa pisa em cima do Cássio. Eu, no replay, na transmissão da TV, não vi isso. Mas aí deu o segundo cartão amarelo, normalmente também não tem VAR em amarelo, e expulsou o Lucas Barbosa 10 contra 10, e aí o Corinthians entrou de vez da partida, o Santos não conseguiu mais dar mais tanto perigo, e o Corinthians com o Duqueiroz e com o Ramiro começou a controlar o jogo, começou a ter trocas de bola, movimentação, e saiu o Adson, entrou o Matheus, desculpa, o Adson nem foi, saiu o Gustavo Mosquito, entrou o Matheus Vital jogando pela direita, e deu uma desafogada, começou a preocupar a defesa do Santos. A presença do Matheus Vital deu mais problemas do que o Gustavo Mosquito. Isso com o Matheus Vital jogando fora da posição dele, ele prefere jogar mais como meio, jogando pela esquerda, ele conseguiu. Então você tinha um Roger Guedes mais centralizado, né, mais livre para flutuar dentro de campo, com o Matheus Vital. E acontece o gol nos minutos finais, quase nos acréscimos, num contra-ataque do Corinthians, que tem a jogada com o Ramiro lançando para o Roger Guedes. O Roger Guedes faz um belo gol, né? Consegue uma jogada individual, mas é importante citar a movimentação do Matheus Vital no lance, porque ele vem pelo centralizado, puxando a atenção da zaga, deixa toda aquela dúvida em cima. Então o Corinthians conseguiu vencer, fazia muito tempo que não ganhava na Vila Belmiro. Termina a rodada, termina o sábado, na verdade, não a rodada, na quarta posição, um ponto atrás do Flamengo, que venceu o América Mineiro, 3 atrás do Internacional. Então a luta pela segunda posição segue muito firme. Lembrando que o Corinthians tem um jogo a menos, né? Não teve aquela partida adiada que era para ter que ser semana passada contra o Goiás, que ainda tem a questão da data e até mesmo do local, que nesse sábado voltou a gerar um pouco de BO. Pode ser que não seja disputado nem mesmo lá no estádio da Serrinha, mas isso é assunto para daqui a algumas semanas. Para o Santos o resultado foi muito ruim. O Peixe não pensa em rebaixamento. Vocês pegando os jogos aqui ainda tem, como eu falei, tem a rodada, tem um jogo acontecendo agora do Palmeiras contra o Bahia. Tem a rodada, outros jogos da rodada ainda, mas o Peixe tá com 43 pontos, 12 à frente do Cuiabá, que é o primeiro na zona de rebaixamento. Então, Z4 não é uma preocupação para o Peixe. O problema, tivesse ganho hoje da 12ª posição, o Santos terminaria o sábado na 8ª, ultrapassaria o América Mineiro, que perdeu nesse final de semana. Então ficaria hoje naquela última vaga para a pré-Libertadores. Agora, com os outros resultados, o Santos fica ainda 2 atrás do Atlético do América Mineiro, né, na pontuação. Lembrando que ainda tem toda uma galera para jogar. Você está falando do Atlético Mineiro, Fortaleza, São Paulo, Botafogo. Esses clubes podem abrir um pouco de vantagem para o Peixe na questão da luta por uma vaga na Libertadores. Então o resultado é ruim nessa questão, dá uma baixada na bola do Santos, que luta ainda por uma vaga na pré-Libertadores. E para o Corinthians deixa a vaga na fase de grupos muito bem encaminhada. Sobre questão de jogadores hoje, assim, em termos de destaque individual e destaques negativos, eu elogio a atuação do Ângelo no primeiro tempo, principalmente no primeiro tempo, o jogador do Santos, que é novo, tem muito para aprender ainda, tem alguns erros básicos, alguns erros que são comuns para a idade, para o jogador que ainda é muito jovem, mas tem muito potencial, já teve algumas boas partidas, vem caindo de produção tudo, mas hoje deu muito trabalho para a defesa do Corinthians. Do lado do Timão, acho que aí o que dá para elogiar, eu coloco o Ramiro e o Duqueiroz, que deram uma outra cara, mas acho que assim, dá para elogiar eles dois pontualmente, mas eu gostei muito da atuação do Robert Renan. Eu tinha dúvida, até postei no meu Twitter, falou, pô, meu, como é que será a escalação do Robert Renan ao lado do Balbuena? E ele foi um zagueiro muito seguro, e inclusive tem aquela questão, ele é um zagueiro muito técnico, ele subiu para ataque, então ele consegue controlar, tem um bom posse de bola. Não pode se empolgar, a gente sabe que zagueiro que vai toda hora para ataque, uma hora pode dar ruim. Mas hoje foi uma grande partida do Robert Renan. Por outro lado, acho que aí o destaque negativo, sem sombra de dúvidas, dá para colocar. Sem sombra de dúvidas, não, galera. Eu ia falar que o meu destaque negativo, logo de cara, ia colocar o Yuri Alberto, que estava muito pilhado num sentido ruim contra o Flamengo na Copa do Brasil. Eu elogiei muito a atuação dele, ele se entregou. Tecnicamente ele jogou mal, pecou nas finalizações, mas foi um cara que deu muito trabalho.
Hoje ele estava transtornado. Acho que o Vitor Pereira perdeu a oportunidade de sacar ele com 20, 25 minutos no primeiro tempo, porque estava na cara que ele ia ser expulso. Então tem essa questão, mas aí eu vou colocar o Lucas Piton. Ele ficou até o final do jogo por conta dessa questão da expulsão do Yuri Alberto, mas já tinha ido mal contra o Flamengo. O Lucas Piton, quem que me acompanha sabe que eu gosto dele, acho que é um jogador que tem, principalmente na parte ofensiva, no momento que o Corinthians tem a bola, é um cara que tem uma qualidade num passe de bola, no cruzamento. Hoje, na Vila Belmiro, mais uma vez, ele não teve uma grande partida, não teve uma grande atuação, teve problemas na defesa, não conseguiu ter o ponto forte dele no ataque, não conseguiu trazer problemas para o Santos, para a defesa do Santos. Então, entra também nessa questão do desfalque negativo. Agora os dois clubes alvinegros se preparam para. A gente está começando a chegar na reta final do Brasileirão, com jogos de meio de semana também, pouco tempo de recuperação de treinos. Então, o, o Santos vai para o Rio de Janeiro na próxima terça-feira encarar o Flamengo. Flamengo que vai, dia 25, faltando 4 dias para disputar a final da Libertadores. O Flamengo vai entrar com o time reserva, mas o Santos vai ter problemas com desfalques, então, e vai pegar o time reserva do Flamengo. É um time que tem qualidade, não dá para negar, né, que tem potencial. Não vai ser um duelo fácil pro Santos fora de casa. Já o Corinthians em casa, na quarta-feira, pega o Fluminense e aí você vai ter uns jogadores mais descansados, alguns atletas que não entraram, provavelmente Renato Augusto, o próprio, pensar também em questão do Fagner, né? Vamos começar a titular. O problema vai ser a questão do Yuri Alberto, né? Expulso, só volta no outro final de semana, então talvez o Roger Guedes, ou de repente o VP vai dar oportunidade para alguém da base, tipo Giovani, ou o próprio Arthur Souza, que vem se destacando no Sub-20. Vamos ver o que acontece nessa semana. Claro, vai ter análise pós-jogo. Provavelmente na terça-feira vai ser mais fácil o duelo do Corinthians Fluminense. Se tudo correr bem, eu vou acompanhar presencialmente. Então, vou trazer minha análise com minha visão diretamente da arquibancada para falar para vocês um pouco mais. Então, para o torcedor santista, para o torcedor corintiano, é isso. Um grande abraço e até mais.